Se você está acompanhando as tendências, provavelmente sabe que 2024 será o ano do ouro. No momento, o ouro está no centro das atenções. Depois de ter causado preocupações aos seus detentores ao longo do ano de 2022, ele teve um aumento de 8% em 2023 e continua em ascensão, com um aumento de 15,9% desde o início do ano. Ele até atingiu um recorde histórico em 10 de abril, chegando a 2.382 dólares a onça. Enquanto muitas potências mundiais buscam reformar o sistema financeiro internacional, o ouro desperta cobiça. Em 2023, foram vendidas 1.000 toneladas de ouro para instituições financeiras internacionais, um recorde absoluto. Parece que o ouro se tornou a prioridade nas festas sociais para impressionar os banqueiros centrais. Parte do mundo vê o ouro como o pilar de uma nova era monetária e uma arma poderosa contra todos os riscos, desde conflitos internacionais até a crise climática, passando pela recessão, desvalorização monetária, crise energética e inflação. Enquanto a nova ordem econômica mundial demora a surgir e os bancos centrais dos países emergentes compram toneladas de ouro, algo está acontecendo. O ouro e o dólar romperam sua histórica relação, um sinal claro de uma mudança profunda que não vai parar por aí. Hoje vou explicar os bastidores dessa trajetória incrível e você vai entender rapidamente por que a humanidade ainda valoriza o que Keynes chamava de sua relíquia bárbara. Mais um vídeo que vai brilhar. Mas antes, temos uma ótima notícia para você. Para aqueles que desejam diversificar suas carteiras com metais preciosos, estabelecemos uma oferta exclusiva por meio de nossa parceria com os melhores vendedores de ouro do mercado. Aproveite para adquirir ouro ou outros metais preciosos em condições vantajosas. O que adoramos em nossos parceiros é a flexibilidade e a acessibilidade de seus produtos para todos os orçamentos. Sua posição de liderança e sólida reputação garantem uma experiência de compra tranquila e segura. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, seu amplo catálogo atenderá às suas necessidades. Então não espere mais. Clique no nosso link na descrição para entrar em contato conosco e comece a construir seu patrimônio em metais preciosos agora mesmo. O mundo já enfrentou várias corridas do ouro, desde o Brasil no século XVI até o Klondike no Canadá no início do século XX. Mas a que estamos presenciando hoje é um pouco diferente. Primeiro, ela não está limitada a um país ou região específica, é global. E segundo, não envolve mais a necessidade de ser um pioneiro e enfrentar terras hostis para arrancar o ouro das entranhas da terra. Agora, tudo é feito a partir de um confortável escritório em uma sala de mercado climatizada. O setor de joalheria foi severamente impactado pela pandemia, e a demanda global por ouro diminuiu durante a crise, mas tem se recuperado desde 2022, atingindo níveis que não eram vistos desde 2012. Ao analisarmos mais detalhadamente, percebemos que são os bancos centrais que impulsionam a demanda. A participação dos banqueiros centrais aumentou significativamente no ano passado, indo de 605 toneladas compradas por ano antes da crise sanitária para 1.082 toneladas em 2022 e 1.037 toneladas em 2023, representando mais de 20% da produção mundial, em comparação com apenas 12% em 2019 ou 13% há 10 anos, em 2014. Obviamente, com tanta agitação de compra, os preços atingem patamares elevados. O ouro, que estava sendo negociado em torno de 1.600 dólares a onça antes da crise sanitária, atingiu um pico histórico em 27 de julho de 2020, a 2.036 dólares, antes de bater um novo recorde em 27 de fevereiro de 2022, chegando perto dos 2.450 dólares em 20 de maio passado. Nunca visto antes, e isso é apenas o começo. Para entender, primeiro é preciso lembrar que o ouro não é apenas um metal precioso, um porto seguro ou uma proteção contra a instabilidade. É também um indicador da ansiedade dos investidores e tem sido há muito tempo um pilar do sistema monetário internacional. Desde as primeiras corridas ao ouro até o fim da Primeira Guerra Mundial, a maioria das principais potências econômicas definiu o valor de sua moeda com base em uma certa quantidade de ouro, o padrão ouro como era conhecido. Esse padrão foi abandonado durante o período entre as guerras em favor de moedas flutuantes, o sistema que conhecemos hoje, no qual uma moeda é avaliada com base na oferta e na demanda,
e cada país tem sua própria política monetária. Após a Grande Depressão de 1929, os estragos da Segunda Guerra Mundial levaram o mundo a criar um novo sistema monetário internacional, baseado desta vez no dólar americano. São os famosos acordos de Bretton Woods, ou padrão de câmbio ouro, para estabilizar o sistema monetário internacional. Todas as moedas são avaliadas em dólares, sendo que o próprio dólar é conversível em ouro a qualquer momento pelo preço fixo de $35 a onça. Porém, devido ao seu sucesso, o dólar de Bretton Woods desapareceu em 1971, dando lugar a uma nova era de taxas de câmbio flutuantes. O ouro foi então desmonetizado, perdendo seu papel de referência, e seu preço passou a ser flutuante. As moedas tornaram-se meramente fiduciárias, e os bancos centrais não precisam mais possuir ouro para emitir nova moeda, podendo fazê-lo a partir do nada. No entanto, o ouro ainda mantém seu papel de reserva de valor, instrumento de diversificação patrimonial e proteção contra a inflação. E mesmo após 1971, muitos ainda mantêm ouro, apenas por precaução. Também é um indicador da confiança global em um sistema financeiro ou monetário. No sistema de Bretton Woods, a confiança na capacidade dos Estados Unidos de garantir a conversibilidade das moedas em ouro era fundamental. No entanto, o sistema atual não se baseia mais nessa garantia, mas o dólar mantém seu papel central. Quando a economia dos Estados Unidos está ameaçada, os investidores tendem a trocar seus dólares por ouro, o que faz com que seu preço aumente. Assim, as curvas do ouro e do dólar geralmente são inversas. Além disso, a evolução do ouro também está relacionada às taxas de juros. Em caso de taxas altas, os investidores preferem outros ativos mais rentáveis, o que faz com que o preço do ouro caia. Por outro lado, quando as taxas estão baixas, os investidores buscam proteger seu dinheiro da inflação investindo em ouro. No entanto, atualmente, apesar das altas taxas de juros e de um dólar forte, o preço do ouro não segue essa tendência. Isso pode ser explicado pelo aumento das incertezas econômicas e geopolíticas, assim como pelo questionamento do papel do dólar. Muitos países, especialmente as potências emergentes, estão aumentando suas reservas de ouro em resposta a essas incertezas. Alguns veem isso como os primeiros passos para um novo sistema monetário paralelo, no qual o ouro desempenharia novamente um papel fundamental. Esse sistema, proposto pela Aliança das Superpotências Emergentes agrupadas em torno dos BRICS e dos países do Sul, poderia reintroduzir o padrão ouro, uma ideia defendida pelo economista John Maynard Keynes. Segundo Keynes, o padrão ouro limita o desenvolvimento econômico ao fixar a paridade das moedas de forma rígida e privar os governos de sua política monetária. Assim, as ideias de Keynes ressurgem porque são úteis para analisar a atualidade. É possível que o sistema monetário paralelo proposto pela Aliança do Sul se baseie no padrão ouro ou em outras riquezas tangíveis, como petróleo, terras, commodities, etc. Essa evolução questionaria o sistema atual e poderia ter um impacto na relação entre ouro, dólar e taxas de juros. Ainda não se sabe exatamente qual forma terá esse novo sistema monetário paralelo. No entanto, Keynes nos dá uma pista com seu Bancor, a moeda única imaginada na época de Bretton Woods, cujo valor não seria fixado em ouro, mas sim com base em uma cesta de moedas, preços de commodities estratégicas como o petróleo e principais indicadores do comércio internacional. No final, o padrão de câmbio ouro foi escolhido, menos universal, mas muito favorável aos Estados Unidos. No caso atual, o yuan chinês foi considerado por um tempo para desafiar o dólar como a moeda dominante, mas a ideia não é consensual entre os países do Sul e o yuan não é forte o suficiente para desempenhar esse papel. O uso de uma cesta de valores parece, portanto, ser preferido, à semelhança do Bancor, mas ainda não se sabe quais serão esses valores. Uma única moeda ou várias, ouro, petróleo ou até mesmo ambos. No momento, o projeto da nova moeda comum dos BRICS não é suficiente para explicar por si só essa demanda global pelo metal precioso. A desdolarização da economia global é um fenômeno mensurável e amplamente aceito pelos observadores ao redor do mundo, pois já está em andamento.
Nos próximos 10 anos, espera-se que as transações internacionais denominadas em dólares diminuam em cerca de 1/3. Por enquanto, o dólar mantém a confiança dos investidores, que o preferem amplamente em relação ao euro, à libra esterlina ou até mesmo ao yuan. O dólar ainda é a principal moeda de reserva global. Mas por quanto tempo? As reservas dos bancos centrais começaram a diminuir já em 2020, com uma queda acentuada em 2022 devido ao conflito na Ucrânia e às sanções internacionais. Entre as ameaças monetárias vindas do Sul e a desdolarização, o futuro do dólar não deixa muito espaço para otimismo. Essa desconfiança global em relação ao dólar estimula os países emergentes que podem fazê-lo a trocar suas reservas por ouro tangível, que volta a ser um sinal de soberania. Isso é o caso da Turquia, Índia, Cazaquistão, Jordânia e outros países do Sul, que estão se protegendo contra qualquer instabilidade econômica. Entre os grandes entusiastas, encontramos a Polônia, com 105 toneladas, e Singapura, com 73 toneladas compradas em 2023. Esses dois países têm como objetivo que o ouro represente 20% dos ativos de seus bancos centrais, em comparação com cerca de 11% atualmente, e outros países visam 40%. Isso não seria inédito nos anos 80, quando o ouro representou até 70% das reservas dos bancos centrais ocidentais. E então temos a China, que ganhou o título de maior comprador no ano passado, com 225 toneladas, oficialmente para diversificar suas reservas cambiais e extraoficialmente para antecipar a queda iminente do dólar. As reservas reais de ouro da China são desconhecidas do que ela está disposta a declarar, mas algumas estimativas apontam para 5.220 toneladas no outono de 2023 e até 25 mil toneladas para as estimativas mais abrangentes. Se a China planeja diminuir as compras no próximo ano, isso será feito de forma muito gradual. Outro sinal negativo para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Banco Central da China e os bancos nacionais estão vendendo seus títulos do Tesouro Americano, os Treasury Bonds, e deixando claro que desejam sair da mesa de credores da América. Entre 2015 e 2023, as reservas chinesas em títulos do Tesouro Americano caíram de 1,2 trilhão de dólares para apenas 775 bilhões de dólares na última virada do ano. As razões não faltam, desde a guerra comercial iniciada em 2016 até a questão de Taiwan. A relação entre a China e sua eterna rival nunca esteve tão tensa, o que é suficiente para convencer o resto do mundo a proteger suas economias ou buscar alguns seguros adicionais. A situação atual é excepcional, pois os vínculos entre o ouro e o dólar, assim como entre o ouro e as taxas, foram rompidos sob pressão da crescente demanda. Isso abre caminho para um novo futuro, onde o ouro pode recuperar parcialmente seu papel como padrão de valor, apesar do dólar forte e das taxas elevadas. Essa tendência deve se acelerar em caso de conflitos intensificados e quando o valor do dólar começar a diminuir, a menos que uma nova unidade de valor surja até lá. Se você estiver tentado a comprar ouro depois de tudo isso, ninguém se oporá, especialmente não Mike Berry, do filme A Grande Aposta de 2007, que acabou de adquirir ouro no valor de 7,5 milhões de dólares. No entanto, é importante notar que comprar ouro não é tão simples quanto comprar uma ação. Existem algumas restrições a serem consideradas. Quando falo em comprar ouro, estou me referindo ao ouro físico, que pode ser tocado. Como ativo físico, é necessário ser capaz de transportá-lo e armazená-lo adequadamente. Se você estiver pensando em comprar, recomendo que consulte a descrição do vídeo e clique no link para entrar em contato conosco.